E de todo o processo comercial, desde da fase de encontrar o cliente até você realmente assinar o contrato, qual que é a parte que demanda mais energia e tempo? É a reunião. Toda a reunião que vai demandar mais energia e tempo. Você tem a limitação de agenda, você tem que fazer um por vez, você não consegue fazer 2 reuniões ao mesmo tempo você mesmo, a não ser que você Sim. escale com um time, tem custo e tudo mais. Então, no nosso caso, a gente foca em fazer menos reuniões, só que mais qualificados para fechar clientes melhores também financeiramente. Saquei. Então, em vez de eu fazer 100 reuniões para converter 10 de R$ 1.000 cada uma, a gente faz 5 reuniões, converte 2, 3 de 3, 4 mil. Né? Show. Mas acho que a pergunta que eu quero chegar é assim, por que eu acho que o cara faz isso aí do tráfego e ele aceita pagar esse custo? Porque na cabeça dele, ele vai ter uma previsibilidade. Tipo assim, a cada 100 leads eu fecho 2. Eu queria saber se no de vocês você consegue também ter essa previsibilidade, esse ritmo de saber assim, cara, nesse ritmo aqui eu consigo tantas reuniões por mês. Consegue. Você tem 6 canais de prospecção. Você vai entender qual deles vai fazer sentido para você. Às vezes é mais de um. A gente sugere até que você tenha mais de um. E aí você vai entender, dentro do que você escolher fazer mais, qual que é as suas taxas, quais são as suas taxas. E é óbvio que quem está começando vai ter taxas piores, depois você vai melhorando, vai evoluindo, vai tendo mais prova social, vai tendo mais confiança, né? E aí você vai aumentando suas taxas. Por exemplo, se você está mais no início, você vai ter uma taxa de conversão do call de 10%. Sei lá, você vai fazer 10 calls para fechar um. Quando você começa a melhorar, você vai para 20, 30, 40, 50%. Totalmente possível. Só que você vai fazer, então, menos reuniões e fechar mais. Então, você vai trabalhar menos. Outra coisa também que é um erro das pessoas, elas acham que elas precisam de time comercial para poder fechar. E aí, geralmente, elas contratam. E não é errado contratar time comercial, pelo contrário. Inclusive, a gente tem aqui na Autoralia isso tudo. A questão é, o vendedor ele não chega pronto. Então, os donos de agências mais amadores, assim, mais júnior, eles acham que é só contratar um vendedor que vai começar a vender. E esse cara não vai chegar pronto, saindo vendendo lá. Então, você precisa, muitas vezes, qual que é o caminho ideal? Isso, claro, sempre tem exceções, né? Mas, em geral, não vai ser assim. Mas o que você precisa fazer? Entender o que é que funciona para você, para sua agência, como que você faz para vender, para quando você trouxer contratar um vendedor, você poder ensinar ele. Porque senão chega um vendedor que ele vai precisar de 2, 3, 4 meses para rampar, se ele tiver o caminho certo. Senão, ele vai entrar, vai ficar 2, 3 meses e vai sair. Você fica frustrado, ele também. Aí ele vai sair, você vai ter que abrir processo seletivo, encontrar outro, demora um mês. Aí, de novo, você contrata o cara, vai ter mais uma rampagem de 2, 3 meses. Aí você fica nessa brincadeira um ano inteiro e não consegue ter um vendedor que realmente venda. Ter vendedor é fácil, é só contratar. Agora, um vendedor que performa, não vai conseguir desse jeito. Se você não souber e não puder treinar ele... Então, eu vejo assim, eu não sei vender, então vou contratar um vendedor. E tem não só o não sei também, mas eu ia perguntar isso agora. Tem uma espécie de crença nossa aqui no Brasil que, o vendedor é chato. Que vendedor é o cara que vem te incomodar, né? Que tu entra na loja, ele fica atrás de tu. Você já sentiu isso? Já teve isso? Primeiro, se vocês já tiveram esse sentimento de, não gostar de vender, de achar chato. Assim, e como é que resolveu isso? Algumas pessoas falam que venda é dom. É claro que tem gente que é vendedor e que tem um dom de venda, mas, cara, em geral é uma habilidade técnica. Assim como a gente aprendeu a fazer marketing, tráfego, social media e tal, a gente pode aprender a vender, que é uma habilidade técnica igual a qualquer outra. Então, esse é o primeiro aspecto. É claro que vai ter gente que tem mais predisposição, vendedor mais nato e tal, né? Mas isso daí é exceção, tá? Então, venda é técnica. O problema é que a maioria das pessoas não aprende a vender, porque não é ensinado isso nem na nossa infância, no colégio, na faculdade, nos cursos de tráfego, eles não ensinam a vender, tá? Então, isso daí é importante a gente ter essa clareza. Dito isso, cara, você tem que entender que venda é aceitar não, é você escutar muito não, porque você vai ter abordagens. Só que nesse nosso modelo, se você for mais assertivo, mais seletivo, você vai falar com pouca gente e vai ter muito fechamento. Então, você vai ter menos não do que aquele outro modelo lá. E vocês fazem de um jeito também que quando vai pra reunião, o cara já quer falar com você também, né? Não é aquele negócio, tipo, entra numa reunião aqui pra eu te contar um segredo. Eu não sei, a gente vai abrir isso lá na aula, né? Mas a gente tem como se fosse uma forma de fazer o cara ficar curioso pra ele querer ir pra reunião com você. Porque não é assim, oi, tudo bom? Vamos ter uma reunião de vendas? Não vai funcionar. Sobre essa questão do vendedor chato, né? Tem muito vendedor que é chato mesmo. Tá? Mas, na verdade, muitas vezes não é por conta do perfil do vendedor. Muitas vezes né? Mas
Principalmente é pela forma, estratégia de venda. Então, cara, quem que gosta de ficar recebendo ligação de telemarketing? Ninguém. Não Não conheço, gosto, Nunca vi cara. ninguém falando. Também não conheci nem... Pô, que legal, você tá querendo Nossa, me vender. adoro falar com você. Ninguém gosta. Né? Quem gosta de ficar recebendo spam no e-mail, spam no direct do Instagram? Ninguém. Ninguém gosta. E essas vendas, qual que é a característica desse tipo de venda, geralmente? A pessoa não te conhece, você não conhece a pessoa, e ela já chega querendo te vender. Entendeu? Então, não Aí teve fica chato mesmo. não teve uma conexão antes, não teve uma geração de valor. Então, assim, é o tipo de venda que a gente não gosta. A gente não gosta que faz com a gente... Aham. Então a gente não precisa faz com os fazer. outros. Tem gente que faz por achar que é a única forma possível, e não é. Então, dá para você ser vendedor sem ser chato, sem ser incomodando. Então, como? Você criando relacionamento, gerando conexão, gerando valor, antes de você já querer vender, né? Eu gosto de fazer uma analogia com paquera. Você não vai sair falando com todo mundo, ei, quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Não, primeiro você gera alguma conexão, né? Fala de algum interesse comum, né? Enfim, antes de você chamar uma pessoa para sair. Né? E uma coisa interessante é que muita gente tem insegurança e tem medo de vender. Isso, esse é o ponto. E, cara, por que normalmente ela tem essa insegurança, esse medo? Porque ela não sabe fazer. Então, tudo que a gente não sabe fazer, né? A gente tem mais medo, a gente tem insegurança. Pô, eu nunca fiz isso. Não sei fazer. A partir do momento que ela aprende e tem uma clareza do que precisa ser feito, cara, você diminui muito a insegurança e o medo. Às vezes, você não vai zerar isso, né? Você vai ter sempre um pouquinho, como tudo na vida, né? Mas se você sabe exatamente o que precisa ser feito, o que precisa ser falado, como chegar na pessoa, tudo... Cara, você diminui muito essa insegurança e esse medo. E quando você começa a performar, e é claro, você não vai fechar o primeiro que você vai abordar. Né? É muito difícil. Mas aí você vai, tal. Aí fecha um, putz, aí você vai tomando confiança. Caraca, fechei um. Eu direto, cara, no grupo, né, de mentorados, caraca, fechei meu primeiro cliente, R$6.000. Cara, hoje mesmo teve um. O cara nem sabia que era possível, a gente foi lá, ensinou pra ele, ele foi lá e fez. Então, ele tomou confiança. Agora ele sabe que pode fechar um de 6 mil. Agora ele vai pro de 7, vai pro de 8, vai pro de 10. Isso aconteceu comigo. Nosso primeiro cliente lá em 2020, na Supersal, foi um cliente de R$6.000. Se a gente fosse atualizar hoje, né, para os valores de hoje, seria equivalente a uns 8, 9 mil reais por mês. Primeiro cliente. Na época, eu não sabia que era possível cobrar 10 mil, porque eu estava cobrando 6. Aí a gente foi, cobrei 8 mil de um cliente, depois 10, depois 15. Eu não sabia que podia chegar em 20. Aí eu cobrei 20. Aí o próximo foi 25. Já cheguei no de 25 mil por mês. Eu sei que agora dá para cobrar 30 se eu quiser. Mas quando eu faturava 6 por cliente, eu não sabia que era possível chegar em 25. Eu fui... É tipo um farol, um carro na neblina, né, no escuro. Você só consegue ver os primeiros 10 metros, mas depois você vai vendo os próximos 10, próximos 10, próximos 10. Daqui a pouco você roda 100 quilômetros. Então, essa foi boa, gostou? Filósofo Bindes está afiado. Então, cara... É isso, assim, normalmente a pessoa não sabe, fica com medo, não consegue, não tem confiança. Cara, e o negócio da confiança, a nossa cabeça meio que vai sabotando a gente, né? E sabe uma coisa que mata a confiança? É você atender cliente desqualificado. Sabe por quê? Velho. Porque você tá atendendo cliente desqualificado, O cara sempre vai te aí xingar. o cara vai exigir muito, você não vai conseguir entregar porque ele precisa do milagre, e aí você já tá cobrando barato dele, ele vai te pedir desconto, Aí você se ele sente vai no meio do caminho renegociar o contrato, porque não tá aguentando pagar, e aí você fala, puta merda, velho. Tá tudo errado Tô comigo. dando o meu máximo aqui, e o cara não tá me pagando nem metade do que eu mereço. E aí o cara se sente o cocô do cavalo do bandido. E aí vem 2 malucos aqui, Rodrigo Bindes e Gui Cardoso, fala, cara, você tem que cobrar mais caro. Aí você pensa, pô, como é que eu não tô conseguindo nem de R$500, o cara tá me pichinchando, né, é contra-intuitivo. Mas é porque você tá chegando nos clientes desqualificados, que nem eu, nem o Bindes ia conseguir cobrar caro desse cara. Não tem como. Não tem como, não, a conta não fecha. Então,